Esse rosto hoje, se a gente começa a observar nas mídias, em redes sociais, a gente não se dá conta, mas o rosto, ele está muito presente hoje, não é? No nosso entorno. Né? A gente percebe ali, por exemplo, tu tá no Facebook, tu tá no celular, não é? Não é só no cinema que a gente vai perceber esses rostos ali nos encarando. Eu queria trabalhar com cinema, que era uma coisa que eu era apaixonada, não é? E a questão assim da emoção também era uma coisa que me tocava muito quando eu pensava no cinema, não é? Pensando nisso, então, eu parti para a técnica então do close, não é? Pensando nesses rostos, porque ela é uma técnica que ela vai, quando tu enquadra o rosto, não é? A gente está pensando muito na questão emocional. Ela é uma técnica, quando ela está mostrando isso, ela está trabalhando muito com as emoções, não é? Ela vai surgir no início do cinema, não é? Com Griffith, e a partir disso, então, quando a gente começa a ver o que o Canevati vai colocar como as cabeças cortadas no cinema, não é? A gente vai ver, então, que as pessoas começam a ficar encantadas por essas imagens. Inicialmente, elas vão olhar essas imagens, assim, um pouco com certo estranhamento, não é? Mas essas cabeças cortadas aí, elas vão começar a atrair as pessoas e vão ter uma carga aí emocional muito grande, e a partir daí, então, vão se criar gêneros, gêneros em torno, então, desses rostos que vão aparecer. Como eu falava de uma questão de expressão de emoções, não é? De estados, eu trabalhei então com sofrimento. Eu pensei inicialmente em trabalhar com medo também, não é? Mas eu disse não, eu estava vendo que a minha produção estava muito direcionada para isso, não é? Para o sofrer. A temática, o sofrimento, ler sobre isso é difícil, né? Tu passar ali 3 anos, não é? 4 anos da tua vida estudando isso aí e também assistindo esses filmes que vão trazer essa temática, né? Eu tive que assistir muitos filmes e fazer essa seleção. Eu acabei com o Escafandro e a Borboleta, que ele tem aí um trabalho muito interessante com a câmera subjetiva e que a gente se sente no lugar do personagem, o que é muito interessante ali. E trabalhei também com o Cisne Negro, que ele é um filme que, por mais que a gente pense que é um filme inicialmente de balé, que vai trabalhar o corpo inteiro, ele vai passar toda a emoção e a tensão da personagem a partir do enquadramento do rosto. Eu acho que as técnicas hoje vão nos permitir mostrar esse rosto de uma maneira diferente, né? Nós vamos conseguir ver sobreposições, nós vamos conseguir ver o impacto dele com a tecnologia, ele vai ser diferenciado, não é? Mas eu acho que desde o início o rosto ele vai ser, vamos dizer assim, algo que vai dentro do cinema ser forte, não é? Ser algo que vai chamar atenção, mas hoje o que nós vamos ter? Nós vamos ter um impacto de recursos tecnológicos, de efeitos especiais que vão talvez transformar um determinado personagem de uma maneira assim muito mais realista naquilo que a gente, nos medos da gente, nas dores da gente, não é? Os processos ficam muito mais realistas hoje do que no passado. Não é? É isso que eu acho que de certa forma acontece. Eu acho que hoje, querendo ou não, esse ator ele vai muito assim, o trabalho dele ele fica muito em cima, quando a gente fala nessa questão da expressão da emoção, ele precisa expressar, não é? Mas ele vai ter muito também esse apoio de técnicas, não é? Técnicas que vão talvez tomar esse rosto e vão manipular, vão transformar, não é? Que esse impacto na tela ele vai ser de certa forma maior, não é? E no passado tu olhava aquilo ali, parecia uma trucagem, tu percebia que aquilo ali era meio que um truque, não é? Então, as pessoas tinham medo daquilo, mas fundindo tu sabia que aquilo ali era uma brincadeira, não era um truque. E hoje tu já fica um pouco, é muito mais realista, vamos dizer assim. Eu acho que o que vai acontecer na internet, muito vai acontecer nos retratos, né? A questão da representação. A gente representa muito diante do dispositivo, diante da câmera, não é? Nós temos uma tendência a representar. Não é? Então, a gente olha essas imagens, por exemplo, no Facebook, muitas delas não correspondem, a gente sabe, não vão corresponder à realidade. E hoje, com os recursos que a gente tem de Photoshop, manipulação de imagem, as pessoas vão se encontrar muitas vezes, né, num real e vão ver, nossa, a pessoa ela é muito diferente daquilo que está postado lá, não é? Então, existe esse afastamento também, né? Então, essas imagens, como a gente vai vendo, a gente pode perceber
elas se tornam muitas vezes, eu acho que máscaras, não é? Ali vão ser na verdade, verdadeiros avatares, não é? Tu vai estar por trás, não é? De uma imagem, tu está ali representando, mas tu realmente não vai ser daquela forma, não é? Tu está criando uma máscara, uma identidade para aparecer diante da rede. Não é isso que vai acontecer, e daí que vai aparecer, tu vai estar sempre rindo, tu vai estar sempre bem, mas no fundo tu não vai ser daquela forma, né? É isso que acontece muitas, são representações na verdade, né? Tem que estar sempre bem, sempre rindo, sempre, não é? As pessoas muitas vezes mudam, não é? Ali manipulam imagens, se colocam em lugares que não estiveram. Eu acho que a representação ela sempre existiu até na pintura, né? Vamos pensar aqueles quadros ali vamos supor, de personalidades, de reis, de rainhas, não é? Ali a gente já vai encontrar representações, não é? Eles não eram muitas vezes aquilo que estava sendo pintado. Eu acho que essas imagens, quando tu pensa em imagens do rosto, imagens, não é, retratos, né, esses retratos eles sempre vão funcionar como representações, não é? Na verdade, o que vai acontecer com a pintura? Na pintura era a mão do outro, a mão do artista que fazia isso, não é? Com a questão da fotografia, tu começa a falar em reprodutibilidade técnica, não é? Tu vai ter isso aí. Agora, o que acontece hoje é que nós podemos manipular essas imagens. A minha mão pode fazer isso, já não é a mão mais do artista ou do fotógrafo no estúdio, mas eu posso manipular aquela imagem da forma, eu posso colocar um filtro, eu posso colocar um fundo, eu posso mudar a cor do meu cabelo, posso fazer o que eu quiser naquela imagem. Então eu passo a ser o dono daquela imagem, não é? E posso então manipular ela da forma que melhor me convir, não é? Então acho que aí muda essa questão de autoria aí. Não é? Quem é o autor, quem é o dono dessa imagem, quem mexe nessa imagem, quem manipula essa imagem. Né? Eu acho que hoje nós temos isso, né? Nós temos esse poder de mexer nessas imagens. Isso antes era dado para o fotógrafo, isso antes era dado para o pintor. Não é? Mas essas imagens elas sempre foram representações. Porque muitas imagens de pintores que a gente vai buscar, de reis, por exemplo, eles foram embelezados, né? Eles eram muitas vezes, não era aquilo ali, rainhas eram feios, né? A gente discute isso na aula estética, eles não eram muito bonitos ou muito glamurosos, mas no quadro eles aparecem poderosos, não é? Eles precisavam ser adorados. E nós queremos ser adorados nas redes, né? Então nós precisamos, só que agora não tem mais a mão do artista, é a nossa mão que vai mexer nessa imagem, né? Então essas imagens sempre foram imagens do rosto, retratos. Eles sempre passaram por essas manipulações de alguma forma, né? No sentido de se tentar embelezar essas imagens. Eu acho que é uma coisa que é importante a gente sempre destacar quando a gente está falando num trabalho de pesquisa, esse esforço do pesquisador, porque nós temos alunos e colegas pesquisando, não é? Que quando tu traz um certo ineditismo, assim, né? Por exemplo, eu tomei esse assunto rosto, né? Tá, rosto, vamos estudar. Eu tive um livro... o livro eu achei em espanhol, né, o livro, mas era um livro que falava de rosto no cinema, um livro só. Então foi um desafio muito grande fazer uma tese toda, né, páginas e páginas para discutir o rosto no cinema com um livro só para fazer a tese, né, porque o resto tudo se encontrava fragmentado, né? Então eu digo, isso demanda também um esforço muito grande nessa construção. Eu acho que esse que é o valor da pesquisa, não é? E claro que ela nunca para, né? A gente olha hoje a pesquisa e digo, nossa, poderia ter feito de uma outra forma, poderia ter explorado isso aqui diferente, né? Sempre tem caminhos ali e coisas que ficam em aberto, né? Que tu pode explorar mais.